Queridos irmãos e irmãs, vamos à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para falar aos nossos corações nesta noite. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, o livro de Provérbios, capítulo de número 23. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti por essa participação já tão abençoada na Tua casa, no meio dos louvores, no qual já temos sentido a Tua presença, porque Tu estás aqui. Aleluia. Santo Deus, diz a Tua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E aqui, Senhor Deus, somos muito mais do que 2 ou 3 e sabemos que a Tua presença é real em nosso meio, Senhor. E aonde Tu estás presente, ó Pai, Tu se revela, Tu cura, Tu fala, Tu faz maravilhas. Então nós, Senhor Deus, oramos a Ti, confiando inteiramente em Ti. Que mais uma vez, por Tua graça e misericórdia, Tu venha, Senhor Deus, ministrar aos nossos corações. Ministra as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Ilumina o nosso entendimento, ó Pai, aquece os nossos corações e vivifica o Teu Evangelho em nós, para que possamos viver, Senhor Deus, os santos ensinamentos, ó Pai, que o Teu Espírito nos traz. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós Te oramos e trazemos cativos todo pensamento, entendimento, ó Pai, ao trono da glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, Provérbios, capítulo de número 23, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Versículo 23. Compra a verdade e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Versículo 29. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Amém? Queridos irmãos e irmãs, esses 4 versos que nós acabamos de ler, a gente não precisa de grandes esforços para entender que eles são versos contrastantes, eles se contrastam, né? Nós temos aqui um contraste entre esses 4 versos. Os 2 primeiros, seguindo por uma linha da busca do conhecimento, da busca da verdade, de, se for possível, até mesmo empreender recursos para comprar a verdade, para comprar o conhecimento, para comprar a instrução, e não abrir mão de modo algum, não há vendas, não abrir mão de modo algum da verdade, do conhecimento, da instrução, da sabedoria e do entendimento. E também nos traz a exortação
o encorajamento para que possamos aplicar o nosso coração, a disciplina e os ouvidos às palavras do conhecimento. Então, são textos que nos estimulam a pensar, a estudar, a refletir, a considerar, a aprender. Amém? Já os versos finais, os 2 últimos versos lidos, eles já nos mostram outras circunstâncias. Ele começa a fazer uma série de indagações, de consequências, e aí ele pergunta para quem são aquelas consequências, para quem são aqueles efeitos, para quem são aqueles resultados. E a Bíblia diz que é para aqueles que se demoram diante do vinho, diante da bebida misturada. Ou seja, são para aqueles que rejeitam o pensar, a reflexão, o ponderar, a consideração. São para aqueles que ignoram que a gente precisa pensar na vida. Amém? Então há 2 caminhos. Um caminho é que nós somos convidados a empreender nossas energias e aquilo que temos para crescer em sabedoria, em conhecimento e na instrução do Senhor. Em outro caminho, que a gente pode menosprezar isso e pode sentar-se, esquecer-se do valor do pensar, do refletir, do ponderar, de buscar conhecer mais e simplesmente se entregar aos prazeres desta vida. E aí eu estive, amados, nestas últimas semanas, me deparando por diversas vezes com um outdoor que certamente você também já viu, com os seguintes dizeres: pense menos, ame mais. Certamente você já viu ele espalhado na cidade de Fortaleza. E aquela mensagem tem me incomodado ao longo desses dias. Eu, de carro, vejo 3, 4 vezes outdoors daquele por dia ou mais. E a mensagem tem me incomodado. Ontem eu estava junto com a Daniele no carro e comentamos juntos sobre aquela mensagem. Eu até mesmo compartilhei a percepção daquela mensagem, tanto no grupo de líderes da igreja, como no grupo de hombridade. Pense menos e ame mais. A mensagem que está sendo plantada no coração da nossa sociedade. E muitas vezes a gente começa a receber esse tipo de mensagem, e isso vai sendo introjetado dentro de nós, e nós vamos recebendo e vamos assimilando, e vamos tendo aquilo como verdade, e a gente não vai percebendo como aquilo ali vai destruindo valores fundamentais da fé cristã. Porque, por mais que a agência de publicidade tivesse pensado em outra coisa, a mensagem que ela está passando é uma mensagem de promoção da imbecilidade, de uma idiotização da sociedade, de fazermos negar uma faculdade tão preciosa que Deus tem nos dado, que é a faculdade do pensar. E a isso é muito importante nós ponderarmos sobre isso, porque nós somos um povo do livro. Nós somos um povo que somos o povo da revelação. E a revelação, ela se dá por meio de comunicação. E só é possível comunicar quando se há estabelecimento também de uma linguagem codificada. E essa linguagem, por sua vez, exige a capacidade de pensar.
E quando nós começamos a dizer pense menos e ame mais, na verdade é querer fazer de todos nós meros imbecis e idiotas, alheios àquilo que nós somos aos olhos de Deus. Quem nós somos diante dos olhos de Deus? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Diga assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Queridos, há uma distância enorme entre nós e qualquer outra criação. Nós estamos muito distantes do que qualquer outro ser vivo ou de qualquer outro objeto inanimado na criação, porque nós somos a coroa da criação. Um pense menos e ame mais é uma chamada a um viver inconsequente, um viver irresponsável. Um pense menos e ame mais é o seguinte: esqueça essa história de pensar e se entregue aos prazeres, não calcule as consequências, não pense o que é certo e errado, simplesmente entregue-se aos prazeres. E ela é associada a um chocolate porque realmente parece que nós estamos pensando mais sobre a saúde ultimamente. E quem não gosta de chocolate, né? Pouca gente que eu conheço, eu acho que na minha grande rede de relacionamentos, eu conheço umas 3 pessoas só que me disseram que não gostam de chocolate. É muito raro encontrar uma pessoa que não gosta de chocolate. Mas o que acontece? Uma, inclusive, gostava, mas não comia porque ela pensava. E como ela pensava nas consequências. E toda vida que ela comia chocolate, ela tinha dor de cabeça. Né? Então, ela deixava de comer porque ela pensava e sabia a consequência que ia ter. Então, esse pense menos e ame mais é uma chamada à entrega aos prazeres, sem calcular o custo dessa entrega aos prazeres. Eu tenho cerca de 17 anos que um dia eu parei e disse: rapaz, o que é refrigerante? Para que eu bebo isso? Isso me faz bem para quê? Então eu tenho cerca de 17 anos que eu praticamente não bebo refrigerante. Se eu tomar 4 copos de refrigerante no ano inteiro, eu tomei muito refrigerante naquele ano. Simplesmente porque eu pensei, ponderei e vi que aquilo ali não tinha algum benefício para a minha saúde e cortei. Pensei e cortei. Quando nós pensamos, nós calculamos os resultados da nossa ação. Quando nós pensamos, nós calculamos as consequências da nossa ação. Quando nós não pensamos, nós simplesmente nos entregamos aos prazeres e certamente as consequências delas virão. E esses outdoors estão estampados em toda a cidade. Eu não estou falando contra uma marca de chocolate, mas eu estou falando contra uma mensagem terrivelmente destrutiva que está sendo promovida não só em Fortaleza, mas no nosso Brasil. E como vosso pastor, não posso me omitir e deixar que vocês se deixem ser enganados por uma mensagem que parece tão inocente, mas é tão diabólica. O grande perigo, amados, não são as mensagens que dão as caras do inferno. O grande perigo são as mensagens que parecem inofensivas e inocentes e são extremamente destrutivas. Na verdade, nós temos vivido uma verdadeira época de incoerência, como, por exemplo, o absurdo da estátua sonhada por Nabucodonosor. Vocês lembram de que era formado os pés e os dedos daquela estátua? De quê? Barro e ferro. Diga comigo, barro e ferro. Gente, isso é um absurdo. Você já imaginou como que uma estátua daquela, enorme, toda de metal, ela estava colocada de pé sobre ferro e barro?
Por acaso, ferro e barro dá liga? Ferro e barro não liga. A própria Bíblia diz, porque não se ligará o ferro com o barro do lodo, porque não se pode misturar o ferro com o barro. Na verdade, é esse tipo de época que nós estamos vivendo, a época do absurdo, onde nós queremos dar coerência àquilo que é totalmente incoerente e que não se pode ligar. Não dá liga, gente. Não dá liga, é impossível. Estamos vivendo o tempo do absurdo, estamos vivendo o tempo da incoerência, e nós cristãos não podemos nos entregar a isso, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos ser tratados como bestas feras, porque nós não somos isso. Nós somos filhos de Deus, gerados à imagem e semelhança do seu Filho. Nós não vivemos entregue ao cio, nós somos homens e mulheres responsáveis, que sabemos diferenciar a vida humana das demais criações. Nunca, amados, nunca se publicou tantos livros como em nosso tempo. Nunca tivemos tantas escolas e universidades. Toda campanha política, ela toca no tema da educação. Afinal, não sei se vocês estão lembrados, o lema do atual governo federal é Pátria Educadora. Meus queridos, mas ao mesmo tempo que se faz tanto alarde pela educação, nunca se viu tanta idiotização e promoção da imbecilidade como em nossos dias. Pessoas querem homens e mulheres idiotas e imbecis, alheios à sua própria identidade e ao seu ser e à sua responsabilidade como criação à imagem e semelhança de Deus. Mas por que isso, amados? Porque isso interessa a senhores que estão no governo. Isso interessa a essa esquerda louca que quer idiotizar e imbecilizar o povo brasileiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O crente que se curva diante da palavra de Deus, ele não cai numa armadilha dessa. Ele não cai numa armadilha desta. Não cai de jeito nenhum. A verdade, amados, é que muitas vezes nós encontramos mais sabedoria e humanidade em um sertanejo sem escola do que em pessoas escolarizadas. E aí eu faço questão de dizer escolarizadas, porque ser escolarizado é diferente de ser educado. Tem muita gente escolarizado com PhD na parede, mas de educado não tem nada. Então muitas vezes você senta no barro seco, no meio do sertão, no sol causticante, para falar com aquele senhor com um pedaço de palha na boca e um chapéu de palha na cabeça, ou um chapéu de couro, e você aprende muito mais com ele do que algumas pessoas que têm uma coleção de PhDs na parede. Porque ele está vivendo longe de uma sociedade que promove a imbecilidade. Ele está vivendo lá, distante, sem sofrer as influências maléficas que muitos de nós temos sofrido. E ai daqueles que são mais jovens. Eu tenho apenas 37 anos, mas 2 gerações
uma geração antes da minha, 2 gerações antes da minha, já estão em maus lençóis, porque já estão pegando uma educação de desconstrução. Um absurdo que estamos vivendo. Esse é o tempo da incoerência. Eu não quero, amados, promover o analfabetismo de modo algum, ou a evasão escolar, longe de mim tal coisa. Mas é muito triste vermos mídia, governo, agências de publicidade, pseudo-educadores idiotizando gente. É triste. É triste, muito triste. Bernardo de Claraval, no século XII, já escrevera: aquele que entende a verdade sem amá-la, ou ama sem entendimento, não possui nenhuma coisa nem outra. Sabe por quê? Porque só pode amar quem pensa. Só pode amar quem pensa. E só pensa bem quem ama. Amém? Então não dá para pensar menos e amar mais. Talvez o que eles quisessem dizer seja: pense menos e transe mais. Em linguagens claras é isso. E a gente não precisa arrodear aqui, porque lá na sua casa você coloca seus filhos diante de cenas impróprias à tarde ou no começo da noite. Então talvez o que eles quisessem simplesmente escrever é: pense menos e transe mais. E realmente, amados, quem não pensa não sabe o que é o sexo. Quem não pensa não sabe o que é uma intimidade conjugal. Quem não pensa não sabe a profundidade desse momento. Quem não pensa nunca vai descobrir toda a profundidade e compreensão desse momento e o prazer que se pode ver nesse momento. Quando nós pensamos mais, nós amamos mais. A Bíblia mostra claramente que o pensar e o amor são coisas paralelas. A Bíblia diz que Deus é. Por acaso você acha que Deus é um ser inconsequente? Você acha que Deus não pensa? Nosso pensamento está muito longe da sabedoria de Deus. Muito longe, muito longe. A sabedoria de Deus é tão profunda que para a gente às vezes até parece que é loucura. Deus é extremamente sábio. Ele nos ama não é porque Ele deixou de pensar. Ele nos ama pensando. E Ele nos chama a segui-lo, não abandonando o pensar. Quando Ele nos chama a amá-lo, Ele nos coloca diante da realidade do nosso ser, de quem nós somos. Ele não nos estimula em imbecilidade ou idiotização. Pelo contrário, Ele nos chama para a luz da verdade. Ele nos chama para entendermos. Ele nos chama para pensar. Ele nos chama para arrepender. Só pode se arrepender quem pensa. Ele nos chama a nos prostrar. Ele nos chama a adorar. Só pode fazer isso quem pensa. Quem pensa, quem pensa, quem pensa. Quem não pensa não pode fazer nada disso. Quando Ele nos dá a ordem para amar, Ele diz assim: amai uns aos outros como eu vos amei. O padrão de amor já exige de nós um pensamento. Como que Cristo amou? Qual o parâmetro de amar? É Ele. Então, amar e pensar não são coisas contraditórias. Agora, pensar e promiscuidade são coisas contraditórias. Só se entrega à promiscuidade quem não pensa. Só se queixa dos seus ais e os seus olhos vermelhos aquele que se senta diante da bebida do vinho e da bebida misturada. Ou seja, aquele que não calcula consequências.
Porque se o homem para, se ele conhece a revelação de Deus, ele pensa, ele pondera, ele considera e ele obedece. Então, ele pensa mais, ele ama mais. Mas se ele pensa menos, ele ama menos. A não ser se ele quiser usar amar para dizer uma coisa totalmente diferente. Amém? Porque a nossa sociedade tem reduzido o amor ao sexo. E o amor é muito mais do que sexo. Deus não faz sexo e Ele é amor. Amém? Amém? Em breve nós também não mais faremos sexo. Porque lá nos céus nem se casam, nem se dão em casamento. Mas lá o nosso amor será muito mais perfeito do que ele é hoje. Esse mundo tem tentado tirar todo o valor do amor. Mas da vida daqueles que pensam, porque conhecem um Deus que se revela e se comunica conosco, de nós eles não vão tirar isso não. De nós não. De nós não. Se quiser imbecilizar outros, se quiser idiotizar outros, eles podem fazer isso. Mas de nós não. Nós não vamos deixar ser passado por este rolo compressor. Nós somos o povo da palavra. A fé judaico-cristã é uma fé que pensa, é uma fé que ama. Quanto mais pensamos, mais amamos. E quanto mais amamos, mais pensamos. Isso fica evidente desde o princípio, amados. O judeu, amados, é o povo do livro, é o povo do registro. E, portanto, se há um livro sagrado no qual estão as palavras de Deus reveladas, a humanidade, então é importante que saibamos ler. O judeu recebeu a revelação de Deus, vertida em palavras em um livro sagrado. Então, o judeu desde cedo ele se preocupa em educar seus filhos para que conheçam a palavra de Deus revelada. O cristianismo também não é diferente. As universidades, elas nasceram por causa da fé cristã. Foi a igreja, foram os cristãos que saíram explodindo nas universidades. Essas que hoje se levantam contra os valores judaico-cristãos, na verdade elas nasceram e foram gerados pelo ventre dentro da igreja do Senhor Jesus. Foram gerados por nós cristãos. Hoje elas se levantam contra os cristãos, mas elas nada mais são do que filhas da igreja. Elas nasceram dentro da igreja e elas se afastaram do propósito para o qual foram criadas. Por quê? Porque nós somos o povo da educação. Nós não somos o povo da escolarização, nós somos o povo da educação. E educação não se estimula a pensar menos, educação se estimula a pensar mais para que se ame corretamente. A Alemanha era uma terra de povo bruto, de povo analfabeto. Mas veio a reforma protestante. O que aconteceu? A Alemanha ganhou uma língua unificada. Quem pode se dizer que é pai da língua alemã? O próprio Lutero pode dizer que é pai da língua alemã. Quem é pai do sistema público de educação na Alemanha? Lutero, cristão. Quem unificou a Alemanha numa só identidade como um povo através de uma língua? Lutero. E como foi isso? Traduziu a Bíblia. Traduziu a Bíblia para o alemão. E quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele diz: a Bíblia só tem sentido traduzida para o alemão se o meu povo puder lê-la. Então agora a Bíblia está traduzida, então agora eu tenho que montar um sistema para que cada alemão consiga ler a palavra de Deus. E aí desse jeito, amados, quem é a Alemanha hoje? Quem é a Alemanha hoje? Uma potência no quadro mundial. Sabe por quê, amados? Porque nós somos um povo dado ao pensamento. Nós não somos inconsequentes e irresponsáveis.
Nós medimos as consequências, nós somos seres responsáveis. E nós sabemos disso porque sabemos que somos a coroa da criação. Os judeus, amados, como fruto dessa dedicação ao estudo, eles são uma população ínfima, tão pequena, amados. Os judeus, se você olhar eles em relação à população mundial, são tão menores do que a população mundial. Talvez de 0,5% da população mundial. Agora, busque ver quantos judeus estão nos livros de ciência. Agora, busque ver quantos judeus foram premiados com o prêmio Nobel. Procure que você vai enxergar que um povo com uma representação ali, talvez de 0,5% da população mundial, posso lhe garantir que é bem menos de 1% da população mundial. Eles vão ter ali uma representação extraordinária nos prêmios Nobel. Sabe por quê? Porque a cultura judaico-cristã, ela é uma cultura que nos chama a pensar. Ela é uma cultura que nos chama a ler. Ela é uma cultura que nos chama a meditar. Ela é uma cultura que nos chama a interpretar a revelação de Deus. Ela é uma cultura que nos chama ao conhecimento. Ela é uma cultura que nos diz que existe uma verdade a ser investigada e a ser conhecida, porque ela é revelada por Deus. Amém? Então nós não podemos nos entregar a uma imbecilidade de deixar de pensar e entregar aos prazeres. Nós somos chamados a pesar, a calcular, a fazer juízo conforme aquilo que já foi revelado por Deus a nós. Tanto o judeu como o cristão são chamados a pensar. Por quê? Porque Deus criou o homem, um ser pensante. E Deus convoca a viver e adorá-lo na plenitude do seu ser. Certa vez chegaram para Jesus e disseram: Jesus, qual é o maior mandamento? Para fazer uma pergunta, amados, a gente tem que botar a massa cinzenta para trabalhar. Não dá para fazer pergunta sem pensar. Né? Então tem que, como diz o Davi, tem que colocar o tico-teco para trabalhar, né? Então ele chega para Jesus e diz: Senhor, qual o maior dos mandamentos? Aí Jesus, como alguém que ama e pensa, ele teve que pensar para elaborar uma resposta, verter essa resposta em uma linguagem, em palavras, e ele ainda teve que fazer uma ordenação de valores para buscar o principal mandamento. E aí ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então não posso amar mais sem pensar mais. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Oh, Deus Santo. Amados, nós somos chamados a pensar. Antes de Deus presentear Eva a Adão, Deus fez questão de fazer Adão sentir e refletir sobre o estar só. E imaginar, pensar como poderia ser o mundo se porventura ele tivesse uma companhia como nos demais animais. E a declaração de amor de Adão ao ver Eva só existe, amados, porque Adão não abandonou o trocamento, não abandonou o pensamento em troca do amor. Não. Ele faz uma breve declaração, mas de tão grande profundidade que eu temo que não conseguimos ainda abarcar todo o significado daquela declaração de amor.
Você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma frase tão curta, talvez até você diga, eu não achei nada de romântico nessa frase. Mas tem uma profundidade tão grande, mas tão grande. Talvez até Adão disse outras coisas românticas depois para Eva, né? Mas essa frase tem uma profundidade tão grande que ela é registrada, amados, inclusive, como uma alusão à união mística de Cristo com a igreja. Talvez você ache que seja uma frase assim tão sem graça, mas é uma frase que comunica tantas coisas, porque ali o pensamento e o amor estão juntos. Todos sabem, porque eu já os tenho alertado, já tenho ministrado sobre isso. Todos estão alertados, todos que gostam de participar de culto de doutrina, que não falta o culto de doutrina. Todos sabem que eu tenho alertado vocês para terem cuidado para não entronizarem e endeusarem a razão, como o iluminismo fez. Mas também todos sabem e foram instruídos na palavra que a razão é uma faculdade dada por Deus ao homem e deve ser usada para a glória de Deus. A idiotização e a promoção da imbecilidade é a busca de fazer do homem uma grande massa de manobra. É fazer do homem um mero animal no meio de uma manada. Mas o homem é muito mais do que isso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso me faz lembrar, amados, o que Francis Schaeffer escreveu no seu livro, O Deus que se Revela. Acredito que a ciência, como conhecemos hoje, morrerá um dia. Acredito que ela será reduzida a duas coisas: mera tecnologia e mais alguma outra forma de manipulação sociológica. Na verdade, é o caminho para onde a ciência está indo. Schaeffer até mesmo diz: se porventura nós tivéssemos que começar a construção científica a partir de hoje, uma coisa eu tenho certeza: nós não começaríamos a ciência jamais diante dos posicionamentos dos cientistas em relação ao conhecimento. Por quê, amados? No passado, os cientistas acreditavam que existia uma verdade e eles apenas iam descobrir essa verdade. Hoje, tudo é relativo, não existe verdade absoluta. A partir desse pressuposto, nada da ciência teria sido construído. Por isso que eu digo, nós vivemos a época do absurdo. Nós vivemos a época da incoerência. Nós vivemos uma época, amados, que se nós formos honestos conosco mesmo, nós não conseguiríamos construir nada mais. Por isso que ele diz que a ciência, como foi idealizada um dia ela morrerá e vai se reduzir simplesmente à tecnologia ou a uma mera manipulação sociológica. E eu temo que isso já está acontecendo. E eu temo que isso já está acontecendo. É o relativismo, amados, a ausência de absoluto. E eu vejo isso acontecer às vezes no nosso meio. Você se levanta e vai para a sua casa e diz: não é bem assim. Você lê a Bíblia e diz: bem, mas não é bem desse jeito. Como assim não é bem desse jeito, amado? A verdade de Deus é uma verdade absoluta. A verdade de Deus não é uma verdade relativa. A verdade de Deus não é a verdade que está para o tempo. Uma hora é verdade, outra hora não era verdade. A verdade de Deus, ela é sempre verdade.
palavra de Deus diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Tem gente que vem para a igreja, amados, e não consegue acreditar na verdade absoluta, vive uma vida de relatividade. A Bíblia diz que aqueles que amam a lei aborrecem a duplicidade, aborrecem a vida de relativismo, aborrecem uma vida dúbia, amados. É impossível abraçar o cristianismo sem acreditar nos valores absolutos. Se não há valor absoluto, não há moral. Se não há valores absolutos, então pode-se sim pensar menos e amar mais, pode-se sim viver uma vida de imbecilidade, pode-se sim entregar-se aos prazeres desta carne, mas se há valores absolutos, como está revelado na palavra de Deus, aí a coisa é diferente, aí o negócio é distinto, há certo, há errado, a verdade, a mentira, há santo e a impureza, porque quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, amados, não há meio termo, não há café com leite, ou é café ou é leite, ou é preto ou é branco, ou é verdade ou é mentira, ou é céu ou é inferno, ou é Deus ou é o diabo. Nós precisamos escolher aquilo que cremos, não podemos nos entregar ao relativismo desse tempo presente. Pense menos e ame mais é promoção de amor irresponsável e inconsequente. Parece que Davi viu um outdoor desses, amados. Parece que Davi viu um outdoor desse. E aí parece que ele disse assim: rapaz, eu vou pensar menos mesmo. E quanto mais eu penso, mais eu vou limitando a minha vida, deixando de fazer algumas coisas. Eu tenho que aproveitar essa vida. Tenho que aproveitar enquanto ainda estou com energia, né? Tenho que aproveitar. A vida é para ser vivida. E aí ele olha uma mulher, Batseba, tomando banho. Para que eu vou pensar, né? E aí ele adultera com Batseba contra Urias. Urias era um de seus valentes, era da equipe de elite, era aquele que era capaz de dar a vida pelo próprio rei. Se Davi não tivesse dado ouvidos ao outdoor, pense menos e ame mais, ele não tinha feito essa besteira na vida dele de jeito nenhum. Oh, Deus está te dando livramento, amado. Deus te sentou essa noite aqui por um tratar pessoal contigo. Hoje Deus abre o teu entendimento e te faz voltar a pensar, para que não seja tratado como uma besta do campo, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E hoje Deus dá livramento à tua vida, para que você não siga sobre uma filosofia danosa dessa, que diz: pense menos e ame mais. Hoje o Senhor guarda a ti e a tua casa, porque a tua família foi Deus quem uniu. Foi Deus quem uniu. Foi Deus quem uniu. Deus te trouxe aqui nessa noite. Santo Deus. Queridos, Davi não pensou, amados. Davi não pensou. E para nós sermos bem honestos, ele não pensou menos e amou mais. Você pode até dizer, ele pensou menos e transou mais, mas pensou menos e amou mais, não. Ele pensou menos e amou menos. Porque se ele tivesse amado mais, ele tinha amado Batseba e não tinha se deitado com ela. Porque quem ama não peca. Quem ama não peca.
palavra de Deus diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E eu quero dizer para você uma coisa: se ele tivesse pensado mais, ele tinha amado Batseba e não tinha adulterado com ela, porque ele tinha demonstrado o verdadeiro amor por ela. Se ele tivesse pensado mais, ele não tinha traído o companheiro dele, da sua equipe de elite, que era capaz de dar a própria vida para salvar a vida do rei. E afinal de contas foi o que ele fez. Ele morreu pelo seu rei. Na verdade, o seu rei o assassinou. Quis construir o templo de Deus, e Deus diz: não, Davi, as tuas mãos estão manchadas de sangue. Levanta aí as tuas mãos, Davi. Não está vendo a mancha do sangue, da traição, daquele companheiro que era da tua equipe de elite, tua equipe de frente, que dava a vida por ti, e tu matou ele, Davi. Sabe por quê, Davi? Simplesmente porque tu decidiu pensar menos e amar menos. Porque se você tivesse pensado mais e amado mais, as tuas mãos não estavam manchadas com o sangue de Urias. Davi, tu não vai construir a minha casa não é para ser construída por um homem manchadas com sangue. Mas o teu filho Salomão, esse construirá uma casa para mim. Meus amados, quem pensa menos perde grandes oportunidades. Oh Deus, Deus tem coisas grandes para você, meu amado. Deus tem coisas grandes para você, mas se você pensar menos, você vai poder perder coisas grandes que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas grandes para aqueles que decidem pensar mais e amar mais. Queridos, a consequência de Davi daria para a gente passar aqui terças e mais terças e mais terças e mais terças falando do problema da consequência de Davi ter pensado menos e amado menos. Uma filha foi estuprada por um incesto. Um irmão matou outro irmão. Um filho se rebelou contra o pai. O filho se deitou com as mulheres do próprio pai. Um filho tirou o pai do trono. Só para começo de tragédia, amados. Conselheiro dele tirou a própria vida. Sua mulher, filha de Saul, foi uma mulher amargurada por toda a vida. Sabe o que é isso? Consequência de pensar menos e amar menos. Agora deixa eu dizer uma pessoa que quando olhou esse outdoor, ele disse: não, sou maluco não. Não sou imbecil, não sou idiota. Eu sou filho de Jacó. Quer enganar um filho de Jacó? Eu já aprendi com meu pai que essa história de enganar não vale a pena. Sou filho de Jacó, de Isaac e de Abraão. Nessa aí eu não caio não. Oh, Deus santo. Quem é filho de Abraão aqui pela fé? Aleluia. Ele diz: Deus chegou para Abraão, conversou com Abraão. Nós somos a religião do pensar. Nós falamos, nós contamos história, nós falamos do agir de Deus, da história de Deus. Nós somos gente que pensa, que calculamos consequências, que calculamos resultados. Tinha tudo para pensar menos e pecar mais, mas ele não fez isso, porque ele também aprendeu a pensar mais e pecar menos. O que ele faz? Dentro da casa de Potifar. Quem ia saber, amados?
Quem ia saber? Me diga quem ia saber. Quem? Deus. Precisa outra pessoa saber, mano? Precisa outra pessoa saber? Ninguém ia saber, amado, só Deus. Precisa outra pessoa saber? Nós vamos ser julgados por quem? Não é pelo outro, é por Deus. O juízo do outro não joga a gente em lugar nenhum. Mas o juízo de Deus, amados, é Ele que vai nos colocar diante de Deus para sempre, ou vai nos afastar dele para sempre. Então só Ele precisa saber. Então ninguém ia saber, amados. Era ele, ela e acabou a história. Mas Deus sabia de tudo. José, amados, disse assim: não, nessa história eu não caio. Posso até comer chocolate, mas eu penso mais e amo mais. Por amor a ti, ó Deus, eu não me entrego a esses prazeres, porque são passageiros e trazem morte. Por amor a ti, Senhor, eu amo Potifar, e por amor a ti, eu não posso trair Potifar, porque tu me chama para amar o próximo. E por amor a ti, eu tenho que respeitá-la e não tratá-la como uma meretriz. Por amor a ti. Então, quando José pensou mais, ele ama a Deus, ele ama Potifar e ele ama a mulher de Potifar. Na verdade, a ação de José é uma manifestação de amor, porque quem ama, respeita. Quem ama, respeita. E quem ama, amados, obedece. Guarda os mandamentos de Deus. Guarda a vontade de Deus. Vive a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que a palavra de Deus para mim, para você é: pense mais e ame mais. O resultado de José, amados, foi muito diferente de Davi. Davi por uns dias foi destronado. José, pelo contrário, embora a princípio foi para a prisão, a história não termina aí. Ele foi sentado na principal cadeira do Egito, abaixo de Faraó. Era simplesmente, amados, depois de Faraó, o maior na face da terra. Porque o Egito era um império que tinha influência poderosíssima sobre as demais nações. Sabe por quê? Porque ele pensou mais e amou mais. Porque quem pensa mais, ama mais, e quem ama mais, pensa mais. Amém? Adolescentes e jovens, digo a vocês, pensem mais e amem mais. Não pense o que os outros querem que você pense. Pense o que Deus quer que você pense. O que os outros querem que você pense, nada mais é do que uma manipulação para fazer de você um imbecil e um idiota. Sei que vocês devem estar estranhando muito essas palavras, mas a estultice e a tolice são palavras bíblicas. Amém? E eu preciso falar a verdade do que estão querendo fazer com essa geração. E a palavra que mais encaixa é essa mesmo: imbecilidade e idiotização. Ok? Ok? Então não pense o que os outros querem que você pense, porque eles querem manipular você. Você é livre. Você é livre. Você é livre.
Você é livre para pensar conforme os valores do reino. Você é livre, você não está mais escravo, você não está cativo, você não está preso por algemas, você não está preso por correntes, você é livre. O Senhor Jesus já despedaçou todo o jugo. Você é livre para pensar diferente. Você é livre para ser virgem. Que os outros não queiram ser virgem, deixa eles viverem como se não fosse gente. Mas você é livre para viver a virgindade. E se você já perdeu a sua virgindade, você é livre para se arrepender e para dizer: Senhor, vou me consagrar e vou viver em castidade até o dia que eu encontrar a pessoa com quem eu vou casar, para viver a intimidade conjugal dentro do meu casamento. Você é livre para ser diferente. Você é livre para viver os valores do rei. Você é livre para pensar mais e amar mais. Amar mais para você, jovem. Amar mais para você, adolescente. É viver uma vida de castidade. Amar mais não é se entregar aos prazeres dessa carne. E eu posso dizer isso com muita naturalidade, porque eu pude viver a minha virgindade até o meu ano do casamento. Meus colegas de faculdade faziam hora comigo, 20 anos, 21 anos, e eu mantendo-me até o dia que Deus desse a minha mulher. Com 28 anos, Deus me presenteou essa linda mulher. E aí eu posso dizer, amados, vale a pena pensar mais e amar mais. Vale a pena pensar mais e amar mais. Amar não é se deitar com qualquer pessoa. Amar também não é deitar-se com seu namorado ou noivo. Amar é respeitá-lo até aquele dia em que você receberá a bênção de Deus, em que você casará e em que você poderá desfrutar toda a intimidade sem culpa, debaixo da obediência e no leito santificado por Deus. Não se entregue a essa mensagem diabólica. Não se entregue à mensagem de pense menos e se entregue aos prazeres da vida. Não se entregue a isso. Você é diferente. Você foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Amar mais não é transar mais. Amar mais é manter castidade. Amar mais é respeitar aquela pessoa que Deus coloca diante da tua vida. É viver a virgindade para vivê-la dentro do abençoado limite do matrimônio, como estabelecido por Deus. E você, homem, e você, mulher, pensem mais. Pensem mais e amem mais. Amem mais seus cônjuges. E aqui sim, posso dizer para você, você também pode desfrutar a intimidade conjugal. Ela é um presente de Deus para o teu leito. Mas não pensem que isso é amor. Isso será apenas uma das muitas expressões do amor do casal. E quanto mais você pensar, mais amará. E mais vai dizer não ao divórcio, não ao pecado, não ao adultério, não à pornografia, não à infidelidade, e mais vai dizer sim à fidelidade, ao perdão e ao amor. Pense mais, pense nas coisas que são do alto, pense nas coisas que são do reino. Não deixe esse mundo maligno tirar os valores que Deus te chama a pensar. Faça a sua cabeça gravitar diante do trono da graça de Deus, pensar os valores do reino.